Vocês já devem ter ouvido falar, ou viram na televisão, ou viram na rádio, ou leram nos jornais, muitas informações a respeito desse caso de 200 trabalhadores baianos que foram encontrados em condições análogas à escravidão em Bento Gonçalves, que é um município da Serra aqui do Rio Grande do Sul. Isso aí, a mídia principalmente tem falado muito sobre isso aí. O fato é o seguinte, é que esse incidente tem sido generalizado ali com acusações e lacrações enormes contra os moradores da Serra aqui do Rio Grande do Sul, com ênfase para Bento Gonçalves, Garibaldi, Caxias do Sul. Está acontecendo uma lacração muito grande e generalizada. Eu vou passar um áudio para vocês aqui, um pouquinho demorado, sabe? Mas ele explica o que há por trás dessas denúncias que estão sendo feitas aí. Que, na opinião da Ana Inês Fachin, uma jornalista de Bento Gonçalves, e também na minha opinião, porque eu até já disse isso, já escrevi isso no meu blog polibraga.com.br, há um conteúdo político, esquerdopata, por trás dessas denúncias aqui. Elas têm sido potencializadas pelos veículos de comunicação da RBS, um grupo aqui que é afiliado da Globo, no Rio Grande do Sul. Esse grupo RBS domina o mercado de comunicação aqui através da RBS TV, que possui 60%, 70% da audiência do Estado, das suas televisões que ele tem praticamente em todas as regiões do Rio Grande do Sul, emissoras próprias, emissoras de rádio, jornais, não apenas o jornal Zero Hora, que é o principal jornal do Rio Grande do Sul, mas o Pioneiro, por exemplo, de Caxias do Sul. Então, desde que houve essa denúncia, e esses veículos de comunicação estão potencializando tudo, né? E no começo estava uma lacração geral sobre o povo operoso de Bento Gonçalves, as vinícolas gaúchas aí que dominam o mercado brasileiro de vinhos, né? Então, a Ana Inês Fachin, ela conta essa história em detalhes, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que há por trás disso tudo que está acontecendo aí, porque não é apenas uma questão política não, sabe? Essas cidades aí deram ao Bolsonaro alguma coisa como 60%, 70%, 80% dos votos. Mas não é só uma questão política, né? Caxias do Sul, ali perto, é uma segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, tem 600 mil habitantes. Bento não, Bento tem 120 mil, Garibaldi tem 30, 40, 50 mil, né? Mas Caxias do Sul tem o segundo maior polo metal mecânico do Brasil. A CUT ali e o PT são poderosíssimos. Vocês vão entender por que eu estou falando de Caxias do Sul, inclusive, né? Então, mas ela fala também sobre a questão econômica, sabe, de mercado, a situação econômica não apenas de mercado também, mas o início, segundo ela enxerga aí, de uma campanha destinada a destruir o parque produtivo brasileiro, né? Essa aqui é a verdade. Então eu vou passar para vocês aí o áudio, eu vou tirar direto do meu celular aqui, né? Vou encostar aqui. Quem tiver paciência e quiser escutar o que realmente está acontecendo, o que há por trás disso tudo aí, do ponto de vista político, do ponto de vista de mercado e do ponto de vista, inclusive, do que possa acontecer no caso institucional brasileiro, então acho que vale a pena escutar aqui. Eu vou passar aqui para vocês. Vou botar bem perto do microfone. Vamos ver se... Aqui, Ana Inês Fachin, Movimento Nós, o Povo e Bento Brasil. Agora são 20 horas e 22 minutos do dia 6 de março de 2023, em frente ao quartel do 6º BECOM, em Bento Gonçalves. Patriota, isso é bem importante. A mídia nacional vem estampando nos últimos dias o nome da minha cidade, Bento Gonçalves, como palco de trabalho escravo. Então vamos lá, vamos aos fatos. Vamos primeiro usar o termo correto. A denúncia é de trabalho análogo ao escravo e não escravo propriamente. Eu sei, nenhum dos dois é aceitável, mas não são a mesma coisa. Até o momento há a denúncia, as investigações estão sendo feitas por quem tem competência para
isso, e não faltam aqui na cidade órgãos jurídicos de segurança e de fiscalização com muita competência, em toda a região, aliás. Aqui a Justiça do Trabalho, o Ministério Público são extremamente eficazes, trabalham de sol a sol. E vale lembrar que a Junta de Conciliação e Julgamento daqui foi trazida a Bento Gonçalves por iniciativa dos próprios empresários, o que passa longe do comum, né? E depois o imóvel então passou a ser a Justiça do Trabalho. Portanto, olha só, não cabe a mim aqui entrar no mérito da questão em si, seria uma leviandade qualquer coisa, e sim aguardar o relatório desses órgãos com competência para tal. Mas como jornalista, como moradora dessa cidade, com um pouco de leitura dos fatos da história, é fácil perceber que o assunto assumiu um outro viés claramente politizado, com um outro propósito, bem à parte da questão da justiça trabalhista. Só que antes, para quem não conhece a Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, Garibaldi, Caxias do Sul, enfim, eu vou dizer alguma coisa, umas coisinhas que, digamos assim, não batem bem exatamente nessa história, sabe? Assim, eu posso estar enganada, mas eu vou te contar, presta atenção, olha só. Bento Gonçalves é uma cidade pequena, são 120 mil habitantes. Garibaldi é menor ainda, são cerca de 50 mil. Ficam a apenas 10 quilômetros uma da outra. Já Caxias do Sul é bem mais, são 600 mil habitantes, são 58 quilômetros daqui. Bento e Garibaldi são duas cidades pequenas, mas de um povo realmente muito trabalhador. São cidades limpinhas, gostosas, tem praticamente de tudo. Não é à toa que atraem tantas pessoas que quando vêm aqui gostariam de ficar. O alojamento onde ficavam os 200 trabalhadores, esses está, digamos assim, a menos de 300 metros do centro da cidade, que também é pequenininho. Os moradores vizinhos do alojamento estavam acostumados a ver os trabalhadores, esses, por vezes lá na frente, ou caminhando na rua, ou descansando entre uma jornada e outra. Há vários mercados próximos. Tudo aqui realmente é mais caro, porque a cidade é valorizada. E pelo menos ali tem 4 supermercados de grande porte a menos de 250 metros do alojamento. Bom, para começar, eu vou te dizer assim, um alojamento com 200 homens, tá? E eram homens. O mais novo de 18, o mais velho de 57. Sinceramente, eu prefiro nem pensar como é um alojamento com 200 homens, mesmo em condições normais de temperatura e pressão. Eu duvido que alguma faxineira consiga imaginar ou tenha coragem. E a menos que seja no exército, onde eu suponho que tenha uma certa disciplina, em qualquer outro lugar, 200 homens, ou mesmo 10, alojados juntos, é um cenário que sinceramente, eu prefiro não imaginar. Tá, deixa assim. Bom, ali perto do alojamento, a menos de 100 metros, também estão todas as delegacias de polícia civil. Todas. Soa bem estranho fugir de um alojamento que aparentemente estava aberto, ou se estavam obrigados a ficar ali. Então, quantos homens são necessários para confinar 200 homens? Como é que tu faz para prender 200 homens num alojamento? Porque não é uma cadeia, tu entendeu? Como é que tu faz para prender? Quantos homens precisa para prender 200 homens num alojamento? Precisa de mais de 200 homens, eu acho. Porque como é que tu segura 200 homens? Com mais de 200 homens? Ou não? Não sei. Bom, enfim. Mais estranho ainda, para mim, sabe, não tô duvidando, eu só acho assim estranho. Ir a Caxias a pé, são 58 quilômetros de Bento, tendo que passar necessariamente na frente de todas as delegacias de polícia, onde com certeza teria ajuda. Ir de Bento a pé pode parecer uma coisa normal para quem não conhece a logística e a topografia daqui. Para começar, são montanhas. Ou tu tá subindo ou tu tá descendo. São 58 quilômetros subindo e descendo. O que não falta daqui até Caxias são opções de transporte. Mesmo sem dinheiro, é só parar num dos mais de 20, 30 postos de gasolina que tem no trajeto, pegar uma carona com um caminhoneiro, que é uma prática bem comum aqui. Os caminhoneiros aqui são, como em qualquer outro lugar, eles estão sempre dispostos a ajudar quem precisa, né?
Então, por que esse esforço todo de ir até Caxias para fazer uma denúncia que poderia ter sido feita em tantos lugares muito mais próximos? O Ministério Público, a Justiça do Trabalho, as delegacias de polícia, a Justiça Federal, tudo isso tem em Bento e fica a 1 quilômetro no máximo do tal alojamento. Eles tiveram que passar a pé até na frente do próprio Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, por que ir a Caxias? Um trabalhador humilde que veio de tão longe, deve ter se sentido perdido. Será que ele achou mais fácil encontrar um lugar certo para denunciar numa cidade como Caxias, que são 600 mil habitantes, uma cidade complexa? Quem o orientou? Quem foi que orientou ele a ir a Caxias? Vale ressaltar aqui que Caxias do Sul é o segundo maior polo metal-mecânico do Brasil. Ali o sindicalismo da CUT, sabe, a CUT, tem ali um dos seus principais braços. Caxias do Sul tem 2 deputados do PT. E até um dos únicos 3 senadores gaúchos é de Caxias e é do PT. Também é importante ressaltar que em Bento Gonçalves e em Garibaldi, nas eleições de 2022, 77% dos votos foram para Bolsonaro. 77%. Em Bento Gonçalves também aconteceu o histórico Fora Fux, tu lembra? Foi um divisor de águas esse Fora Fux. Até então, os sinistros podiam ir a qualquer lugar que ninguém falava nada, todo mundo tinha medo. A partir desse Fora Fux de Bento, uma cidade pequenininha do interior do Rio Grande do Sul, do fim do mundo do Brasil, lá no cantinho, cancelou 2 vezes em menos de 24 horas o presidente do STF. Depois disso, onde quer que vão, no mundo inteiro, os sinistros passaram a ser vaiados, porque o povo perdeu o medo. Então, tanto é que saiu o tal do Mané aquele, né? Perdeu o Mané. Então, quando foi dito que um dos carrascos, aí é que tá. Aí, quando foi dito que um dos carrascos dos trabalhadores vestia uma camiseta do Bolsonaro, bom, como a canhota mesma diz, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas por que citar essa suposta camisa? E as outras camisas? Ninguém viu nada, não tinha nenhuma do Inter, nenhuma do Grêmio, não tinha nenhuma propaganda de nada, nem de tênis. Por que essa aí, né? A gente já conhece o modo de politização dos fatos. Para quem lê um pouco sobre o que aconteceu na Venezuela, como a indústria venezuelana foi destruída, vai ver muita semelhança. Usar um episódio para destruir no mercado interno a reputação das 3 maiores empresas de um setor produtivo e impedi-las de atuar no mercado externo, como de fato foi o que aconteceu aqui, elas não podem exportar, né? Foi exatamente assim que as empresas quebraram na Venezuela e foram vendidas a preço de banana. É método? É para pensar. Se não, vejamos. No momento exato em que ocorreu a denúncia, ato contínuo, aquela denúncia de trabalho análogo ao escravo, ato contínuo, imediatamente contínuo, toda a robozada canhota estava nas redes sociais a milhão, incansavelmente para condenar e destruir a imagem de 3 gigantes vinícolas brasileiras, sendo, pasme, 2 delas cooperativas, de milhares de pequenos produtores rurais. Olha, eu vivi para ver a canhota condenar e tentar destruir 2 cooperativas de pequenos produtores rurais. Vivi para ver. Né? E não era para valorizar a agroindústria familiar, não era isso? Pois é, então, como é que é o negócio? Bom, aqui na Serra Gaúcha nós temos só pequenos produtores rurais. As maiores propriedades, que são pouquíssimas, dá para contar nos dedos, são em torno de 80 hectares. A média não passa de 20 hectares. São famílias produzindo uva. Toda a família trabalha no plantio, no cultivo, no tratamento, toda a família, no tratamento, na colheita e no transporte da uva para as cooperativas que foram criadas por eles justamente
porque todos são pequenos produtores e juntos eles se tornam um grande. Só na cooperativa Aurora são mais de 1.500 famílias de pequenos produtores rurais. Junto aos trabalhadores esses contratados, estavam todos os membros das famílias ali colhendo a uva. E ainda estão. A uva é uma fruta delicada, ela tem dia e hora certa para ser colhida. Senão, ela precisa ter as condições ideais, necessárias aos vinhos que aqui são produzidos e premiados no mundo inteiro. O vinho brasileiro é um vinho de excelência, assim como os nossos espumantes, que antigamente nós chamávamos de champanhes. Tem muita gente que ainda chama de champanhe. Há um zelo com a planta, com a fruta. É o olho do dono que esse sim, com a sua família, trabalha de sol a sol. Mas ele é o dono, é diferente do empregado. O empregado tem direito sim, e todos aqui entendem que devem ser respeitados. A época da colheita, portanto, a safra, é um período que precisa ainda mais da mão de obra. E há uma disputa pelos trabalhadores nas pequenas propriedades, que são uma do lado da outra. Sabe? Causa estranheza, assim, um trabalho análogo ao escravo quando há tanta disputa por mão de obra. A necessidade é muito maior do que 200 trabalhadores. Tá? Quer dizer, tu tá trabalhando numa propriedade, tu pula aí a taipa, uma cerca de pedra, e tu tá na propriedade vizinha e tu diz, olha, eu trabalho para ti por 20 pila a mais ou por 100 pila. Tá contratado, porque há uma necessidade, uma carência muito grande, né? Aqui, Ana Inês Fachin, movimento... Olha, então é o seguinte, tem um pouco mais ainda, mas o principal, os pontos principais foram colocados por essa jornalista, essa brilhante jornalista, né? Ela denunciou a exploração política desse caso aí, situou esse incidente todo aí numa região que é economicamente das mais ativas e mais progressistas do Rio Grande do Sul, revelou pontos da disputa pelo mercado, deixou claro aí que isso pode ser o início de uma escalada dessa esquerdopatia brasileira aí, que continua viúva do comunismo. Enfim, são pontos centrais aí. Se por acaso você que está me vendo aqui quiser o áudio completo, pode me pedir por WhatsApp, eu passo por WhatsApp, não tem problema não. 51, código de área de Porto Alegre, 99945-9810. Eu vou repetir. 51, código de área, né, de Porto Alegre, 99945-9810. Né? E aproveite, você que está me vendo aqui, para passar esse vídeo que eu estou gravando aqui adiante, para esclarecer as pessoas. Né? Porque essa mídia tradicional, principalmente, suja, essa imprensa marrom, ela continua naquela tarefa inglória que promoveu durante todo o governo Bolsonaro e continua promovendo agora, que é desinformar a população brasileira, né? Que é mantê-la no atraso, né? Submetida aí a uma conjunção de forças políticas e econômicas aí responsável por esse grande atraso que o Brasil registrou, pelo menos até o início do governo Bolsonaro. Aí, né? Então, passem isso adiante, aí, esse vídeo aqui, e me peçam que eu mando para vocês o áudio completo dessa análise feita pela jornalista Fachin, lá de Bento Gonçalves. Né? O conhecimento verdadeiro sobre os fatos concretos do dia a dia, eles nos permitem enxergar melhor o que está acontecendo. Né? Aliás, a jornalista diz o seguinte, nós somos a maioria. Vocês não têm dúvida disso, não. Eu sou otimista em relação ao que vai acontecer. Por que razão que eu sou tão otimista? Porque nós somos a maioria. Nós somos a maioria. Né? Essa maioria que eles dizem ter conseguido nas eleições aí é uma maioria entre aspas. Né? Mais hora, menos horas, o ajuste de contas vai acontecer. É isso aí, senhores.